Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da obra, capítulo 22, Relações Espirituais. O interrelacionamento entre os espíritos e os homens é mais vasto e constante do que se pode imaginar. Não sendo a esfera espiritual senão a realidade primeira, para ali retornam os que deambulam na roupagem carnal, restabelecendo os vínculos afetivos e familiares, ou sustentando os ódios e animosidades decorrentes da inferioridade na qual, por acaso, estagiam. Então, Manuel Filomeno nos chama a atenção, né, confirmando o livro dos Espíritos, falando dessa realidade, né, da interferência, desse interrelacionamento entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. E é muito mais vasto e constante do que a gente possa imaginar. Lembrando, e ele diz aqui, né, que o mundo espiritual ele é o mundo de origem. Então, de lá a gente vem e para lá a gente retorna. E nesse processo é importante lembrar que nós não deixaremos os nossos hábitos, os nossos clichês mentais, nem a nossa saúde ou doença emocional. Então, a gente vai restabelecer os nossos vínculos, seja eles apenas com os amigos, mais os familiares, e sustentando a realidade do que nós levamos, né? Os sentimentos bons e aqueles outros que não são tão bons assim. Então, na verdade, o homem, ele é o que é, né? A sua bagagem vai falar por si só. Em consequência, o intercâmbio se dá automático e natural, circunscrito aos impositivos da afinidade que vigem em toda parte como decorrência das soberanas leis da vida. Então, esse intercâmbio entre desencarnados e encarnados, ele se dá de forma automática e natural, porque são realidades. O espírito, o mundo espiritual existe, ele é o mundo original, e como ninguém desaparece, existe, né, essa possibilidade do intercâmbio. No entanto, ele está circunscrito aos impositivos da afinidade. E essa afinidade, nós precisamos estar atentos porque ela nos leva a alguns detalhes. A afinidade se dá por gosto, primeiramente, né? Quando a gente caminha na Terra, a gente tem afinidades, grupos de amigos, de colegas que partilham conosco os mesmos gostos, as mesmas tendências. Então, há primeiramente a afinidade por isso. O que é que a gente está querendo falar? Que nem sempre o espírito que vai estar ali próximo, ele tem algum vínculo pretérito, mas simplesmente utilizando da pessoa que está encarnada para ser a ponte entre o que ele deseja e a possibilidade de usufruir. Então, existe afinidade por conta dessa questão do gosto. Existe a afinidade também quando há a figura daquele que cobra e daquele que deve. Então, essa também é uma afinidade. E a afinidade também na questão dos sentimentos. Então, os nossos pensamentos e ações também atraem de tal forma que os sentimentos, os clichês mentais, os nossos ideais de vida sempre vão atrair aqueles espíritos que são afins àquilo ali. Então, se nós pensamos, né, vivemos dentro de um padrão de moralidade e de ideais nobres, frequentemente espíritos que também buscam auxiliar a Terra num processo de crescimento também estarão junto a nós. Mas o contrário também é verdade. Se nós buscamos ter uma vida muito horizontal, no sentido terra a terra, onde alimentamos determinados vícios e hábitos deletérios, espíritos também que se afinizam e que ainda vibram nessa realidade também vão se aproximar de nós. Então, quando ele fala que esse intercâmbio está circunscrito aos impositivos da afinidade, a gente precisa entender que a afinidade ela se espalha, vamos dizer assim, por todos esses itens e muitos outros. E precisamos estar atentos. Formando grupos que se atraem ou se repelem, os espíritos reencarnam obedecendo à programação evolutiva
dentro dos quadros de conquistas ou perdas em que se desenvolvem. Então, nós vamos aí, ó, formando grupos que ora a gente vai se atrair, ora a gente vai se repelir, e esses espíritos, eles vão reencarnar, ou seja, cada um de nós reencarnou dentro dos quadros das nossas conquistas anteriores, ou das perdas também que tivemos. E essas perdas, leia-se, também em relação às nossas condições físicas, morais, que vão gerar uma consequência, seja positiva ou aparentemente negativa. E por que aparentemente? Porque o mal que nos ocorre, ele é o expurgar, ele é o expelir, colocar para fora essa condição negativa, onde sofremos no corpo para um reequilíbrio. Lamentavelmente, há aqueles que nesse processo se revoltam e acabam, vamos colocar entre aspas, piorando o sofrimento. Então, daí se a gente começa a compreender que vivemos numa intersecção, ou seja, nós estamos resgatando nesse processo reencarnatório de agora, o ontem, no mesmo tempo estamos escrevendo as linhas que nos aguardam amanhã. Então, é preciso compreender esse mecanismo de tal forma que venhamos a modificar o nosso panorama interno para que o nosso futuro, próximo ou distante, seja mais feliz. Os problemas derivados da convivência humana são transferidos da Terra para a erraticidade e de uma para a outra reencarnação, dando curso às simpatias e antipatias, aos afetos profundos como aos ódios alienantes. Então, eu gosto muito de falar que vida nós só temos uma, que é a vida do espírito. Reencarnação, ou seja, existências, nós temos diversas existências, onde vamos tomando a roupagem, dando continuidade ao romance das nossas vidas. Então, esses problemas derivados da convivência são transferidos da Terra para a erraticidade. Ou seja, os problemas que nós temos aqui hoje, com a inter-relação com as pessoas que nos cercam, outras que nos desejam bem, outras que não nos desejam tão bem, e que nós também, em relação a elas, isso é transferido para o mundo espiritual, para a erraticidade. Então, daí interessante nós alimentarmos os bons sentimentos, que a gente não adquira, né, inimigos. E às vezes, de fato, nós não os adquirimos, mas há pessoas que naturalmente não simpatizam conosco, já vindo às vezes de histórias pregressas. E ainda assim se torna um desafio. O que, na verdade, no universo espírita, quando ambos se dizem espíritas, elaboram nas mesmas bandeiras, no caso, nos mesmos ideais, isso não deveria ocorrer, tendo em vista que ambos têm a mesma ideia, o mesmo conteúdo, e sabe que essas antipatias, elas em nada irão contribuir para o equilíbrio, para a paz, para a alegria. Então, nós devemos urgentemente, se não fazer com que o coração bata da forma que bate com um amigo, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que possamos nutrir bons sentimentos, fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse, para pelo menos não ficarmos com esta carga negativa que só a nós prejudica, em especial quando essa outra pessoa às vezes não está nem atento a esses sentimentos que nutrimos de forma tão ruim. Afinal de contas, quantas vezes não surge esse tipo de sentimento e nós não tivemos nunca a oportunidade de conviver? Deixamos nos levar pela maledicência de outros ou pela nossa visão distorcida em relação àquela pessoa que se nos apresenta às vezes distante. Quantas vezes não encaramos e escutamos de companheiros que dizem que fulano ou cicrano não gosta ou não simpatiza conosco e às vezes não tivemos nem a oportunidade de conviver com ela. Lembrando que esses sentimentos irão nos levar para a erraticidade. No entanto, pode gerar situações muito complicadas, porque não é só a questão das simpatias e antipatias, mas é muitas vezes descobrirmos do lado de lá, com a maior intensidade possível, porque não teremos o corpo para aliviar, iremos descobrir que não era nada daquilo. E aí iremos sofrer bastante.
pela questão da vergonha, pelo conceito equivocado que se tinha, enfim. Então, ele nos chama a atenção para essa realidade. O trânsito no século terrestre sempre se dá sob o beneplácito de tais amores ou a interferência desses adversários. Então, enquanto estamos aqui na Terra, vamos viver sempre essa realidade daqueles que nós amamos e daqueles outros que se apresentam como nossos adversários, tanto no campo da matéria, ou seja, das nossas interrelações, como da influência advinda desses espíritos. Espíritos, por ora, que nós nos vinculamos, né, de forma positiva, e aqueles outros que vêm trazendo as suas mazelas, ressentimentos por atos que nós cometemos de maneira infeliz. Graças aos registros mentais, ao cultivo de um como de outro tipo de aspiração emocional, são atraídos para a convivência psíquica, desencarnados portadores de aptidões e anelos equivalentes, surgindo um relacionamento que se agrava ou se aprofunda conforme seja a faixa dos interesses existentes. Então, começamos a perceber o que falávamos anteriormente. Graças aos registros mentais, o que nós trazemos já no nosso inconsciente, a esses clichês que a gente alimenta e ao cultivo, né, de um como de outro, tipo de aspiração emocional. O que é que nós elegemos para o universo dos nossos pensamentos? Então, isso faz com que haja uma atração para essa convivência psíquica com esses desencarnados, que podem ser portadores de aptidões elevadas ou não, ou seja, mas será sempre equivalente ao nosso grau, ao nosso nível e qualidade de pensamento. E esse relacionamento ele vai surgir, né? E ele vai se agravar, ele se aprofunda na medida em que haja um interesse comum. Então, se nós temos um interesse do bem, do exercício da caridade, da beneficência, espíritos que se acompliciam também estarão conosco, né? Assim como o contrário também é verdade. Quando alguém se afirma responsável absoluto pelos seus pensamentos e atos, ingenuamente não passa de um presunçoso. Por quê? Porque, na verdade, nós sofremos a interferência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações. Da mesma forma, quando se esconde na posição de vítima dos espíritos que lhe comandam a existência, afligindo-a e levando-a a desacertos, tomba de igual modo na irresponsabilidade. Ou seja, da mesma forma que a gente afirma que tem o total controle do pensamento, e isso é um equívoco, nós também não podemos colocar absolutamente a culpa dos nossos erros no ombro dos espíritos, dizendo que sempre há influência negativa. Por quê? Porque o livre-arbítrio caberá sempre a cada um de nós. Então, a gente não pode ser irresponsável, de viver de transferência de responsabilidade, seja para os outros encarnados que nos cercam, em especial para os desencarnados. Dizer que estamos sempre num processo obsessivo e a culpa sempre é dos espíritos. Repetimos, salve as exceções, nós temos o nosso livre-arbítrio e a lucidez de sabermos o que é o certo e o que não é tão certo assim. Inegavelmente, a interferência espiritual na vida cotidiana dos homens é tão natural quanto a oxigenação sanguínea para a preservação do corpo. Então vejamos o quão natural é a interferência dos espíritos. A questão vai sempre permanecer a quem nós estamos dando ouvido ou a quem estamos entregando a direção do nosso automóvel da vida. Pelo fato de se fazer oculta a intercomunicação, isto não significa inexistência. À semelhança da árvore vetusta, cujas flores perfumadas e frutos saborosos são a consequência das raízes ocultas no milagre do humus da terra, mantenedoras de todo o vegetal que esplende acima do solo. De fato, quando nós olhamos para as flores e para os frutos, elas são frutos ali da raiz que está oculta, do humus da terra que alimenta essa árvore. Então, pelo fato da gente
não vê de forma objetiva essa comunicação, essa intercomunicação, isso não significa que há inexistência. Pelo contrário, quantas vezes nós não temos de uma hora para outra determinadas ideias que nós não sabemos nem de onde vêm, né? Determinados impulsos que nós próprios estranhamos. Acolher ou afastar é a condição que cabe a cada um de nós. Os homens, em razão das construções mentais, irradiam ondas nas quais intercambiam uns com os outros, estabelecendo fixações e mandando mensagens, emitindo e captando forças que são incorporadas à economia emocional, conscientemente ou não. Então, pensar é emitir onda. Essas ondas serão recebidas tanto pelos desencarnados, pelos encarnados. E isso estabelece, né, uma comunicação de ambas as partes, onde a gente emite e está captando essas forças constantemente. E podem ser incorporadas, sem dúvidas, à nossa realidade, de forma consciente ou não. São as mensagens subliminares, determinadas condição de impulsos e de ações que tomamos e às vezes nem tomamos consciência do porquê estamos fazendo, simplesmente fomos levados a fazer. Então, a gente tem que lembrar que nós vivemos imersos de fato no universo de energias e essas energias elas estão aí repletas de orientação. A questão é em que faixa de pensamento, em que faixa de onda nós estamos sintonizando. Da mesma forma, sucede o fenômeno de dependência mental entre esses e os desencarnados, que invariavelmente se acercam daqueles que lhes são afins, fiéis aos postulados que abraçam. Então, vai acontecer essa mesma realidade entre nós encarnados e os desencarnados, que isso daí é uma condição de emissão de onda, de frequência e de sintonia com essa frequência. Então, a gente vai estar sempre cercado daqueles que se alimentam, né, que compactuam com essa mesma frequência de pensamento. Os maus, em razão da predominância dos instintos e paixões primitivas, fomentam desequilíbrios, dando gênese a processos obsessivos, que, não cuidados em tempo, se transformam em parasitose perniciosa com destrutiva. Então, os maus que são temporários, porque o mal ele não é uma realidade permanente, ele é transitória, mas ainda assim, enquanto vige na criatura, esses espíritos estarão fomentando desequilíbrio, porque eles ainda se acumpliciam com determinados vícios e hábitos infelizes da matéria. Como não tem mais o corpo para usufruir, se utilizam do corpo daquele que naturalmente elege aqueles mesmos hábitos. E quando esse processo ele se afiniza muito, lembre da lei de afinidade que nós falamos, das vários tipos de afinidade, vai dar gênese a processos obsessivos, que quando não tratados em tempo hábil, vai transformar-se em parasitose, ou seja, um vai estar vivendo de maneira simbiótica no outro. E isso, obviamente, vai gerar situações bastante complicadas. É como se nós tivéssemos uma árvore parasita naquela outra que é saudável. Dentro de algum tempo, a parasita vai começar a roubar a seiva, o alimento da árvore, e, obviamente, ambos vão sucumbir. Igualmente, a dependência se dá em caráter oposto. Quando a mente encarnada se fixa naqueles que se desligaram pela morte e que a ela, mente encarnada, se veem atraídos, sofrendo-lhe a incidência perturbadora e rebelde do pensamento enfermiço. Então, isso também vai se dar na mente encarnada. Ou seja, quando a gente se fixa, né, naqueles que se desligaram, ou seja, quando a gente começa a pensar em pessoas que desencarnaram, a gente também vai começar a se fixar. E isso pode gerar também profundas perturbações. Por outro lado, os benfeitores empenham-se em auxiliar os seus pupilos, mediante a inspiração e o socorro nos momentos difíceis, tanto quanto através da proteção constante, de modo que esses pupilos consigam executar os compromissos a que se vinculam como necessidade evolutiva. Então é bom lembrar, nós não nos encontramos de forma jogadas no mundo.
nós temos a presença desses benfeitores, que também estão ali nos inspirando e nos auxiliando nos momentos difíceis, tanto quanto através de uma proteção constante. O importante é que a gente precisa dar sintonia. Quantas vezes nós lembramos da prece como essa ferramenta de vinculação? Porque a prece é elevar o padrão vibratório, é aumentar essa frequência num padrão tal que apenas os benfeitores, esses espíritos que já estão mais adiante, possam sintonizar conosco. E por conta disso, nos sentimos protegidos, nos sentimos mais equilibrados, inclusive para tomarmos determinadas decisões. Então está aí, todos nós temos os nossos mentores. E aí voltamos a levantar a questão, né, de que a quem nós estamos entregando o nosso móvel, a nossa direção do automóvel da existência. É importante a gente compreender que estamos cercados de espíritos diversos, mas na medida em que a gente, de fato, eleva o nosso pensamento e a nossa vibração, esses benfeitores que estão sempre cuidando de nós, obviamente, se fazem mais presentes. Cumpre ao homem esclarecido selecionar as áreas de aspirações emocionais e os pensamentos que atraiam os nobres instrutores, que os erguerão às cumeadas da sabedoria e aos remansos de paz íntima, como prenúncio da felicidade que os aguarda. Então, cumpre a cada um de nós, de fato, a responsabilidade de fazer com que a gente eleve-se para que de fato venhamos a ter junto a nós esses espíritos nobres. Vamos pensar, será que espíritos enobrecidos perderiam tempo com determinados programas televisivos, com determinados hábitos deletérios, com determinadas conversas inferiores? Provavelmente não. Então, na medida em que a gente elege pensamentos, ideais, objetivos nobres, teremos a presença desses benfeitores. No universo de vibração, de vibrações, onde pululam ondas, mentes, ideias e aspirações, cada ser se imanta a outro de teor equivalente, propiciador de inevitável intercâmbio espiritual. Então, de fato, né, a gente está imerso nesse universo de ondas, de mentes, de ideias, de aspirações, e isso vai fazer com que haja sintonia. E a gente vai estar, obviamente, sempre andando naquele grupo cujo teor é equivalente. Conforme é lógico, os afetos se esforçam para auxiliar-se reciprocamente, enquanto os inimigos se armam de sutilezas e agridem com violência, ou não para desforços inconcebíveis. Então a gente vai ver aí que cada um, dentro do padrão da sua qualidade moral, da sua sintonia, vai se utilizar, né, das ferramentas que tem para atingir o objetivo que almeja. Então os bons, aqueles que gostam de nós, vão estar somando para nos auxiliar, enquanto aqueles que não são tão afins, infelizmente pela inferioridade, vão se utilizar das suas ferramentas para acabar agredindo ou até mesmo para vingar-se de atitudes infelizes do ontem, enfim. Na razão em que os primeiros criam condições favoráveis ao êxito e impulsionam os pupilos, pessoas generosas para que ajudem aos seus pupilos, promovendo circunstâncias promissoras, aqueles os invejosos e perversos, armam ciladas, emulam as decisões arbitrárias, estimulam os instintos e paixões inferiores, em cujo processo se comprazem, mas se infelicitando sem dúvida, em razão da ignorância na qual permanecem. Então a gente vai perceber aí que haverá, né, aqueles que de fato são os afetos vão estar nos impulsionando para o bem, que pessoas generosas se cheguem à nossa vida, que nos ajudem, né, em propostas elevadas, mas do outro lado há espíritos ainda infelizes e que vão fazer por onde criem-se ciladas diversas para que a gente tome decisões arbitrárias sem refletir como espírito. Vamos estimular os nossos instintos, as nossas paixões inferiores. E é interessante porque frequentemente esses espíritos inferiores,
eles vão bater em pontos que nos são agradáveis aos instintos, onde é mais confortável nós darmos vazão e conseguirmos dar uma desculpa para nós mesmos que aquilo dali é o melhor. Frequentemente, o bem, ele nos estimula a sair da zona de conforto, a enxergarmos os nossos equívocos e a gente trabalhar por se melhorar. Daí porque é tão difícil, às vezes, seguir o bem, porque ele exige de nós consciência e um esforço para a mudança, enquanto que os espíritos inferiores frequentemente nos estimulam aos velhos hábitos, o que é mais fácil, portanto, sintonizar com esses do que com aqueles. Daí o desafio: elevar-se moralmente, através dos pensamentos nobilitantes, do estudo libertador e da ação fomentadora do progresso, deve constituir um mini-roteiro para quem anele por uma sintonia com os mensageiros da luz, já que a sós, tal é a verdade, ninguém se movimenta no mundo. Então, o mini-roteiro é esse, é fazer com que a gente aprenda o conteúdo, para que nesse conteúdo benéfico as nossas ações também se tornem positivas, auxiliando o nosso progresso. Então, fica o desafio para cada um de nós de buscar manter o nosso padrão num ponto de equilíbrio, buscando sempre o que está acima de nós e não buscando, como é que eu posso dizer, justificar as nossas ações olhando para os andares de baixo. Então, muita gente ainda quer dizer que age de determinada forma porque traz o instinto, porque no reino animal. Gente, nós estamos caminhando num processo evolutivo. A meta a ser atingida está para frente. Então, a doutrina espírita nos convida a esse processo de reeducação, que não é tão simples. Daí porque muitas vezes nós vamos adiando de forma inconsciente. Não é a bandeira que nós adotamos, mas é a atitude que temos diante da bandeira que nós adotamos. Bandeira esta religiosa, ética, de ideal, enfim. Então, que possamos estudar, preencher o nosso tempo de forma útil, elevando sempre o pensamento em prece, não de uma maneira fanática, mas para que possamos estar em sintonia, pedindo o auxílio desses benfeitores, para que possamos romper com essas algemas que nos prendem aos velhos hábitos. Até a próxima.